de casa nova e quem conversa agora comigo é Karine Lugulo, minha amiga publicitária. E a gente vai falar sobre uma alternativa de decoração, né, Karine? Exatamente. Então, essa alternativa de decoração, a gente tem visto bastante nas casas mais novas, né, agora, que são exatamente os adesivos de parede, que não são só usados em paredes não, né, Cara? Não, os adesivos decorativos, ele é interessante porque ele pode ser aplicado em qualquer lugar, desde que seja um lugar liso, né? Uma superfície lisa para ele fazer a aderência. E o melhor de tudo do adesivo é que a gente pode usar, a gente pode criar sem limites. O interessante do adesivo é isso. E assim, os adesivos ele veio pra ficar mesmo. É super tendência e assim, é novidade mesmo. E ele, assim, você falou que em qualquer superfície, ou seja, numa parede, numa geladeira, num vidro, num móvel, eu posso aplicar em qualquer superfície, mas ele muda de material ou é o mesmo adesivo para todas essas superfícies? É o mesmo adesivo e a aplicação dele é super fácil. E lembrando assim, como é adesivo, não pode usar material químico porque ele estraga. Pra limpar, você fala. Isso, não. E como é que a gente cuida desse adesivo? Pra cuidar do adesivo é somente pano seco mesmo, pra não estragar. Só pra tirar a poeirinha. E a aplicabilidade dele é super boa. E assim, enjoou do adesivo, é só tirar. Se tirar aqui, por exemplo, aí como é que fica a parede? Então, dependendo de quanto tempo está esse adesivo, ele pode vir a estragar a parede dependendo do tamanho dele também. Mas, por exemplo, esse aqui, ele é menor, não ocupou tanto espaço na parede, então ele não estraga a parede. Mas se enjoar, é só tirar e colocar uma figura maior e que também tenha ficado por muito tempo, porque quanto mais tempo ficar, mais ele vai aderir. Exatamente. E aí corre esse risco de estragar, mas geralmente não. Não, assim, todos os lugares que eu já fiz os adesivos para as pessoas que me pediram. Até hoje, sim, a parede está super lisinha, limpinha, o adesivo está conservado e é super fácil de manter. No caso da pessoa não querer tirar, ela não enjoou, não quer tirar, ele dura assim, tem uma média de tempos? Olha, eu sempre procuro trabalhar com adesivos de qualidade, só que tudo tem uma validade. Sim. Então, assim, eu geralmente, quando eu converso com o fornecedor, quando eu chego a fazer a produção, eu sempre pergunto, se o cliente perguntar quanto tempo dura, eles geralmente falam assim, 6 meses, 1 ano. Então, assim, não tem um período certo, mas validade sim, ele tem. Mas dá pra ficar 1 ano, igual dá, 6 meses, sim. 1 ano? E outra coisa, toda vez que eu vou aplicar o adesivo, eu procuro sugerir pra pessoa não colocar no lugar onde tem bate sol durante o dia, onde tem mais exposição. Por quê? Porque é um material que exige, assim... É um pouco mais frágil. Exatamente. Então, assim, tem que ter um cuidado especial. Se ficar sujeito a sol, vento, chuva, tudo, né? Tudo Aliás, estraga. tudo que ficar sujeito as coisas do tempo, assim, duram menos. Exatamente. Né? Você acha que os adesivos substituíram um pouco, assim, os quadros, os outros tipos de adereços, assim? Olha, substituir, eu não afirmaria, não. Mas que eles são uma alternativa que as pessoas estão buscando agora, estão sim. O adesivo, além de ser decorativo, ele virou um desejo de objeto de decoração. Porque ele é mais viável, igual eu te falei, ele tem a alternativa de ter sem limites de criação, a pessoa pode escolher qualquer coisa. Ele pode ser personalizado, né? A pessoa, se quiser colocar uma foto dela de uma viagem ou do casamento e quiser trabalhar essa foto diferente, ela pode colocar na parede. Então, assim, a alternativa do adesivo ela é bacana por isso, porque ele porque um quadro, por exemplo, você vai comprar... Quando você sai para comprar um quadro, né? Você vai comprar um quadro pronto, que está na loja. Você vai olhar em várias lojas até se identificar com algum. Agora, o adesivo, igual a gente falou agora, é personalizado, né? Você pode fazer no quarto de uma criança, por exemplo, escrever o nome da criança, né? Ou algum desenho específico. Por exemplo, a loja... Igual você falou, sem limite de criação, Sem limite de criação. E assim, por exemplo, a loja de Thalinha, que vocês já tiveram oportunidade de estar lá, aqueles 2 adesivos que vocês filmaram foram personalizados. A roupa de cama lá que estava Combina com o adesivo. É exatamente o que estava lá no adesivo. Então, assim, o bacana é isso, é ser diferente, é usar, é inovador. E aí você, exatamente, cria esses adesivos. A pessoa às vezes... de repente vê na televisão ou vê na internet alguma coisa, né? E fala, poxa, queria um desenho parecido e tal. Aí a Karine faz justamente esse trabalho de criação, né? Então, como é que funciona essa parte da criação? O cliente chega
e expõe mais ou menos o que ele quer. E aí? Olha, como funciona? A pessoa, quando tem o interesse de fazer essa decoração, entra em contato comigo pelo blog ou por e-mail e expressa a vontade dela da decoração. Então é o seguinte, quando é personalizado, eu crio o adesivo. E eu também tenho um cadastro em bancos de imagem, onde eu faço uma pesquisa assim, super detalhada. Eu não saio pegando qualquer imagem. Eu sempre focalizo assim, vou pensar, esse adesivo vai servir em tal lugar. E aí eu coloco essas ideias no blog, as pessoas têm acesso a todas elas. E aí, vamos supor, você entrou no blog, gostou de um adesivo que tá lá, você entra em contato comigo e fala: Karine, eu quero colocar essa árvore na minha sala, minha parede tem tal tamanho. E aí eu faço orçamento para ela aprovando, eu libero a produção. E se for aqui em Uberlândia, o meu fornecedor instala. Se for fora, eu envio através de transportador e a pessoa faz a colagem em casa, que é super fácil. A própria pessoa faz? A própria pessoa faz. É fácil? Quando é um adesivo... Mesmo que seja um maior, assim, um adesivo maior? Então, e quando é um adesivo maior, eu sempre peço para a pessoa entrar em contato com ou alguém que ela conheça ou com uma empresa para fazer essa colagem. Por quê? Porque como ela não tem a técnica, ela pode acabar estragando o adesivo. Tá, mas lembrando que isso, no caso, só se for fora de Uberlândia. Em Uberlândia, o seu fornecedor, ele já fabrica o adesivo e vai lá e instala. Exatamente. Entendi, tá. E desde quando que você começou a mexer com isso? Então, tem 2 anos o blog. Eu sou publicitária, mas eu tenho uma quedinha pela decoração. Eu sempre tive. E eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim: nossa, por que você não monta um blog? Sua ideia é muito bacana, as pessoas gostam de decoração. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Quem não quer ter uma casa bonita, né? Arrumadinha, decorada. E aí eu comecei a montar, eu montei o blog há 2 anos atrás e assim, eu até queria comentar que assim, a audiência do blog, cada dia que passa, aumenta. Então, assim, realmente a ideia foi boa. As pessoas estão gostando, visitando, indicando. E com isso, com esse aumento da audiência, eu recentemente coloquei uma fanpage no Facebook para as pessoas terem acesso, acompanhar as novidades. No Twitter também as pessoas me seguem. Ou seja, tá facinho. Tá facinho de me achar. Então vamos finalizar passando o endereço do blog para quem estiver em casa, tiver vontade de conhecer o trabalho da Karine, conhecer essa alternativa de decoração que é muito legal, né? Então vamos visitar o blog e ficar por dentro de tudo. Qual que é o endereço, cara? Bom, o endereço é www.decoreambiente.blogspot.com. Super fácil. Facinho. Então tá. E você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco tem mais de Casa Nova pra você. Até lá!